Léo Jesus por aqui, sempre um prazer receber vocês, tá? Ó, para quem tá me conhecendo hoje, jornalista esportivo, faço pós-graduação lá na Faculdade Casper Libero, na Gazeta, gente. É só para você ter uma ideia que quem está aqui não tá para brincar com vocês. O papo é sério e com responsabilidade sobre o maior clube do Brasil, então já se inscreva no canal ativando as notificações e deixa aquele likezão para nos ajudar. Vamos lá, galera. São Paulo 3, Velo Clube 3, de maneira inacreditável. Velo Clube que tinha feito 6 gols no campeonato, fez a metade contra o São Paulo. Velo Clube que finalizou por 12 vezes na partida, o que é bastante incomum. Você receber 12 finalizações de qualquer equipe, quanto mais daquele que até então era o Lanterna, o pior time do Campeonato Paulista. E aqui, gente, falando rápido sobre a partida, você verifica que da parte da frente as coisas funcionam e, na minha opinião, não funcionaram por uma organização do São Paulo, muito mais por talentos individuais, quando você joga a bola no quarteto e faz a oração. Se Deus quiser, alguém resolve o jogo. Tivemos alguns jogos que o Oscar estava iluminado, outros que a iluminação estava com o Lucas, ontem foi com o Luciano, como já teve jogo bom do Caleri também. Então eu não vejo ali o quarteto dando certo por causa de um treinamento, uma tática do São Paulo, do Zubeldia. Muito mais com, olha, orações para que um deles ou mais de um estejam iluminados. Ontem foi a vez do Luciano. E aí, automaticamente, o São Paulo, quando aposta num quarteto desse, precisa ter uma organização defensiva que passa longe de estar evidente. Repito os números: 12 finalizações do Velo Clube. Isso já demonstra que é um time muito espaçado. E na prática, principalmente, quando você pega os 3 gols do Velo Clube, você vê os jogadores do adversário com uma infinidade de tempo para poder finalizar, fazer a jogada, tocar a bola. Então, um sistema defensivo muito mal armado, muito mal treinado pelo Luiz Zubeldia, que é o foco principal aqui deste vídeo. Zubeldia, gente, corre risco de cair agora, depois da derrota contra o Velo Clube? Não, nada mudou. Contra o Palmeiras, se perder, cara, aí depende muito como perde. Se tomar uma goleada, for um jogo muito feio do São Paulo, e eu vou te falar que eu não espero por um jogo muito bonito, embora torcerei por ele, aí você pode até pensar na possibilidade. Só que os dirigentes do São Paulo vai muito na questão do ego. Você derrubar um treinador pós-clássico dá a impressão que foi derrubado pelo rival, e esses caras, já falei aqui muitas vezes, têm um ego maior do que o Morumbi. Não vão fazer isso, tá? Então é assim, o Zubeldia vai ser demitido do São Paulo, você não tem a menor dúvida, e isso é uma questão de tempo. O que mudaria o cenário para que o Zubeldia não seja demitido? Chegar minimamente à final do Campeonato Paulista e fazer uma final ferrenha, né? Seja com vitória ou com derrota, mas fazer uma final muito digna. É o único cenário que não faria o argentino ser demitido. E embora a diretoria do São Paulo fala que está bancado, embora ele passe essa missão para alguns porta-vozes da direção, né, que fica muito evidente quem são, que o Zubeldia está prestigiado, que se acredita no trabalho, papo furado, é aquela mesma lorota que foi falada com o Diniz, com o Crespo, com o Rogério e também com o Carpini, tá? Então não tem ninguém prestigiado, e se não for um cenário de reviravolta, que hoje eu até considero improvável, infelizmente, o Zubeldia será demitido do comando. E aí a torcida, e até, claro, dentro do Morumbi, começa a falar em alguns nomes. Muricy Ramalho é entusiasta da possibilidade de Tite dirigir o São Paulo, tá, gente? Isso não é boato, é sim entusiasta para que o Tite seja o próximo treinador do São Paulo quando se efetivar a demissão do Zubeldia. Da parte do Tite, não há uma reciprocidade em dirigir o clube, tá? Então as chances de Tite ser técnico do São Paulo são muito pequenas, e nem por causa do São Paulo, muito por causa do Tite, tá? Que não vê com bons olhos dirigir o tricolor. Crespo, o entusiasmo aqui é muito mais por parte das mídias sociais, da torcida do São Paulo que gosta do argentino, do que dentro da direção. É impossível? Não, porque o Júlio Casares é extremamente populista. O que ele puder fazer para que a imagem dele seja um pouco melhorada, ele fará. Só que dentro da análise da direção do São Paulo, o trabalho do Crespo foi considerado ruim no São Paulo. Claro que foi campeão paulista, mas o São Paulo estava em situação de iminente rebaixamento quando o Crespo deixou o tricolor, né? E também é muito questionado a questão do trabalho, que não tem uma capacidade
de diversidade, aí, de vários treinamentos, de treinar bem o time. Não era um personagem assim muito querido dentro da própria Barra Funda. Então, Hernan Crespo é muito mais os entusiastas são muito mais os torcedores do que a direção. Nome difícil de assumir, tá? Agora, tem um favorito? Tem. Dorival Júnior. Já expliquei aqui. A semana que encerra o Campeonato Paulista, que pode de repente encerrar a participação do São Paulo, eventual semifinal, está muito próximo da semana decisiva para Dorival Júnior de seleção brasileira. O Brasil pega a Colômbia, o Brasil pega a Argentina. Dois, para mim, dos melhores times das eliminatórias. Em caso de 2 derrotas do Brasil, ou enfim, empate, derrota, e pode perfeitamente acontecer, o Dorival Júnior está com a corda no pescoço lá na CBF e pode ser demitido. Aí sim estamos falando de um cenário que, se o Dorival cair, a diretoria do São Paulo tem ele como preferido. Ele é quase que uma unanimidade dentro da direção, agrada boa parte da torcida, alguns ficaram chateados com ele, mas é considerado o nome ideal. Então, se o Dorival cair, o Zubeldia, a primeira balançadinha, ele já vai embora. Cheguei a falar, até repetindo isso, em outro vídeo. Um favorito? Dorival Júnior, em caso de vacância dele, do cargo da seleção, dele for demitido na seleção brasileira. E aí, você demitiria Zubeldia hoje? Outra possibilidade que o São Paulo pode fazer, a direção não tendo convicção no trabalho, que certamente não tem, faz o seguinte, gente, pega o Alan Barcelos da base, sem queimar o cara, e é importante nós torcedores ajudarmos também, sem queimar o cara, sem compromisso grande, interino. Alan, você vai ficar como interino aí, faz o seu trabalho até o final do Paulistão, né, e a gente vai achar um outro treinador no mercado. De repente, cara, a coisa ganha corpo, o cara vai se dá bem, como aconteceu com o Carille no Corinthians, tantos outros treinadores, né? Felipe Luiz, agora recentemente também no Flamengo. Às vezes a coisa até pode dar certo, acho que merece uma oportunidade, mas uma oportunidade não covarde, porque seria, assim, uma pressão enorme, seria uma fogueira, literalmente, pro Barcelos. Mas põe lá, né? Cara, não atingiu o que esperava, tem outro treinador que agora apareceu que a gente gostou, de repente o Dorival voltou, ok, o Alan Barcelos volta para o ótimo trabalho dele na base, é uma alternativa que eu particularmente faria nesse momento. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida, o link fixado no primeiro comentário é do nosso canal Léo Jesus Oficial, nosso canal de número 2, que temos lives bacanas por lá. Por falar em live, na segunda-feira, às 20 horas, dia 17, receberei aqui neste canal Fábio Simplício, ex-jogador do São Paulo, para um bate-papo. Agora sim, Deus abençoe todo mundo de montão e eu fui. Vamos, São Paulo!